Muito bem, muito bem. Estamos aqui, professor Bruno Oliveira, para darmos início ao nosso curso de resolução de questões de direito eleitoral focado no TRE Rio de Janeiro. Bom, para apresentar esse curso para vocês, nós resolveremos 150 questões, distribuídas em 10 aulas, sendo cada aula com um tema específico. Então veja, se são 150 questões, nós trabalharemos em vídeo 15 questões por aula, não é? Em média. Então veja só como que está distribuído o nosso cronograma. Hoje, no dia 15 de agosto, estamos trabalhando conceitos, fontes e princípios do direito eleitoral. Dia 18 será publicada a aula de Direito Eleitoral Constitucional. Dia 25, Organização da Justiça Eleitoral, tratando de composição e competência. Dia 1º de setembro, Sistemas Eleitorais. Dia 8, Propaganda Política. Dia 15 de setembro, Lei dos Partidos Políticos. Dia 22 de setembro, Lei das Eleições. Dia 29, Recursos e Garantias Eleitorais. Dia 6, Crimes e Lei 6.091 de 74. E, finalmente, dia 13 de outubro, Elegibilidade e Inelegibilidade. Veja, então, serão 10 aulas, 15 questões em média para cada aula, tratando de temas específicos de direito eleitoral, distribuídos por assunto. Na aula de hoje, nós trabalharemos as questões sobre conceitos, fontes e princípios do direito eleitoral. Tudo bem? Então, vamos às questões. Nós vamos comentar cada uma das alternativas visando a sua preparação. Se você ainda não adquiriu o curso, basta entrar no site www.eleitoralcombruno.com.br, na abinha Cursos, selecione o curso de questões de Direito Eleitoral TRE Rio de Janeiro. Bem, a nossa primeira questão, cobrada em 2017 pela Banca CESP, diz assim: o princípio constitucional da anualidade ou da anterioridade da lei eleitoral. Veja, esse princípio é aquele previsto no artigo de número 16 da Constituição Federal. Então, artigo 16, Constituição Federal, traz o princípio tão importante na legislação eleitoral, que é o princípio da anualidade. Esse princípio da anualidade eleitoral, ele diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação, mas não se aplicará à eleição que ocorrer até um ano da data de vigência. Temos aí o princípio da anualidade. Veja, letra A diz que esse princípio não abrange resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar. Essa letra A está verdadeira por quê? Uma vez que as resoluções do TSE podem ser editadas até o dia 5 de março do ano eleitoral. Veja que de março a outubro não completa-se um ano. Mas por que esse princípio não se aplica às resoluções do TSE? Uma vez que essas resoluções do TSE, elas têm caráter regulamentar. É mesmo para dar um caráter de interpretação das normas eleitorais. Por isso, não se sujeitam às resoluções do TSE ao princípio da anualidade. Tudo bem? Então, a letra A está verdadeira. B. Não repercute sobre decisões do TSE em casos concretos decididos durante o processo eleitoral e que venham a alterar a jurisprudência consolidada. Falso. Se aplicará sim o princípio da anualidade aos casos concretos, às decisões do Tribunal Superior Eleitoral, sim. Não se sujeitará às resoluções do TSE. E o princípio da anualidade é importante que deixemos claro. Toda lei que alterar o processo eleitoral se sujeita ao princípio da anualidade. Letra C. Estabelece período de vacatio legis para a entrada em vigor das leis eleitorais. Não. Por que não? Lembra que o artigo 16 diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação. Então, nós não temos um período de vacatio legis da publicação para a entrada em vigência. Veja que essa vigência ela é imediata. E, por fim, a letra D. Tem aplicabilidade imediata e eficácia contida, conforme a data do processo eleitoral. Veja, a aplicabilidade não é imediata. A vigência é imediata, mas a eficácia somente após um ano da data de vigência. Por isso, chamado de princípio da anualidade. Então, a questão nossa, número 1, será a letra
A. Não abrange resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar. Tudo bem? Qualquer dúvida na questão 1, me manda um e-mail para contato@eleitoralcombruno.com.br. Vamos à questão número 2, também cobrada na Banca CESP 2017. No que diz respeito ao processo eleitoral, vamos marcar aqui a opção correta. Letra A. Aos eleitores em trânsito que se encontrarem fora do seu domicílio eleitoral, mas na mesma unidade da federação, será assegurado o direito de voto para presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual e deputado distrital. Esse é o chamado voto em trânsito. E nós temos duas situações. Se o eleitor estiver no domicílio na mesma unidade de federação, no dia da eleição, ele sim poderá votar para presidente, governador, senador, deputados. Agora, se ele estiver no município diverso, ele somente poderá votar para presidente e vice. Como ele está aqui na mesma unidade de federação, ele poderá votar para todos esses cargos. Aqui nós temos a previsão no Código do voto em trânsito. Então, a letra A, por enquanto, está correta. Letra B. O princípio da anualidade eleitoral ou da anterioridade tem sido interpretado de maneira estrita e foi sistematicamente observado nas alterações das legislações havidas desde 93 e na sua interpretação. Falso. O erro aqui está na palavrinha estrita, porque na verdade deveria ser aqui ampla. Veja o que diz o artigo 16. O princípio da anualidade eleitoral, na verdade, a lei que alterar o processo eleitoral, veja que eu tenho aqui uma modalidade ampla e não estrita. A lei que alterar o processo eleitoral pode ser qualquer lei que alterar o processo eleitoral. Por isso, eu não posso denominar que esse princípio tem sido interpretado de maneira estrita. Falsa, letra B. C. Em caso de não comparecimento de um dos membros da mesa, o presidente deverá convocar em tempo hábil o suplente designado. Não, se não há o comparecimento de um dos membros da mesa, eu não tenho que convocar o suplente designado. Muitas vezes, eu poderei substituir o membro da mesa por algum eleitor naquele exato momento. Então, eu não convoco o suplente designado para aquela situação. Letra D. O eleitor que se encontrar no exterior durante o processo eleitoral de seu país poderá votar para presidente, vice, senador e deputado federal. Falso, porque aquele que se encontra no exterior durante o processo eleitoral poderá votar somente para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Tudo bem? Então, a questão número 2, gabarito também letra A. Vamos à questão de número 3. Essa questão foi cobrada em 2017 pela banca Fundação Carlos Chagas e diz assim: acerca das fontes de direito eleitoral, letra A. A função normativa, que é aquela para as resoluções do TSE, autoriza que sejam editadas resoluções normativas pelo Tribunal Superior Eleitoral com a finalidade de criar direitos e estabelecer sanções. Falso. As resoluções não podem criar direitos nem estabelecer sanções. Elas estão ali apenas para interpretar as normas eleitorais. Aí vem o final da letra A. Possibilitando a revogação de leis anteriores que disponham sobre o mesmo objeto da resolução. Normativa, mais um erro. Não possibilita a revogação de leis anteriores. Tudo bem? Letra B. As normas eleitorais devem ser interpretadas em conjunto com o restante do sistema normativo brasileiro, admitindo-se a celebração de termos de ajustamento de conduta previstos na Lei 7.346 de 85, que disciplina a ação civil pública, desde que os partidos políticos transigam exclusivamente sobre as prerrogativas que lhes sejam asseguradas. Opa, pera lá. Nós temos que lembrar o seguinte, que não há admissão de celebração de termos de ajustamento de conduta previstas na Lei de Ação Civil Pública quando nós tratamos de matérias eleitorais. Então, não se esqueça disso. Não há previsão de celebração de termos de ajustamento de conduta para as normas eleitorais. Então, também a letra B, falsa. C. O Código Eleitoral define a organização e a competência da Justiça Eleitoral.
podendo ser aplicado, apesar da Constituição Federal prever a necessidade de lei complementar para tanto. Muito bem. A lei complementar, a Constituição Federal estabelece que leis complementares estabelecerão a competência e composição dos órgãos da Justiça Eleitoral. Então, veja, o Código define a organização e competência da Justiça Eleitoral? Sim, porque, veja, o Código Eleitoral ele chega para o ordenamento jurídico eleitoral como lei ordinária, mas é recepcionado pela Constituição como lei complementar. Por isso que a letra C será o nosso gabarito, porque sim, o Código define a organização e competência e pode ser aplicado apesar da Constituição prever necessidade de lei complementar. Porque com a edição da Constituição, com a promulgação, esse código ele é recepcionado como lei complementar. Letra D. As resoluções normativas do TSE, as respostas às consultas e as decisões do TSE são fontes de direito eleitoral de natureza exclusivamente jurisdicional e aplicáveis apenas ao caso concreto? Veja, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, as resoluções normativas e as respostas são fontes de natureza exclusivamente jurisdicional? Não, resoluções normativas são fontes normativas. Respostas às consultas são fontes consultivas. Então, eu não posso dizer que são fontes de natureza exclusivamente jurisdicional. Letra D, falsa. E, finalmente, a letra E, o Código Eleitoral, a Lei das Inelegibilidades, a lei dos partidos, a lei das eleições, as resoluções normativas do TSE e as respostas às consultas são fontes de direito eleitoral da mesma estatura, hierarquia e abrangência, podendo ser revogadas umas pelas outras. Falso, porque veja, lei das inelegibilidades, o código, lei dos partidos, lei das eleições e as resoluções são fontes diretas. Mas as respostas às consultas são fontes indiretas, então não estão na mesma estatura e hierarquia. Sendo assim, a letra E está falsa e o gabarito para a questão número 3, sem dúvida, é a letra C. Tudo bem? Vamos à próxima questão, 4, ano 2015, Banca CESP. A respeito do sistema eleitoral brasileiro, vamos marcar aqui a opção correta. Letra A. O princípio da moralidade eleitoral exige dos candidatos a prestação de contas uniforme, sem previsão de prestação simplificada, independentemente do valor movimentado em seu processo eleitoral. A letra A está falsa porque nós sabemos que tem a previsão do sistema de prestação de contas simplificada, que será para aqueles candidatos que têm uma movimentação financeira até 20 mil, e também para aqueles municípios que eu vou eleger prefeitos, vices e vereadores com menos de 50 mil eleitores. Então, a letra A está falsa. B. O voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios a todo cidadão brasileiro alfabetizado, em pleno gozo de saúde física e mental, que se encontra em seu domicílio eleitoral. Falso. Não é porque o cidadão brasileiro é alfabetizado que será obrigatório. Lembra que eu tenho aqueles que é entre 16 e 18 anos, que são facultativos, e os maiores de 70 anos, por exemplo. Eles podem ser até alfabetizados, mas não são obrigatórios o alistamento nem o voto. Tudo bem? Letra B, falsa. C. As eleições presidenciais fundamentam-se no princípio da isonomia da concorrência, não diferenciando o peso dos votos dos eleitores brasileiros. Verdadeiro, nós temos uma igualdade entre os candidatos. Vigora, portanto, o princípio da isonomia. E outra coisa, o voto é igual para todos, então eu não tenho diferenciação no peso do voto. Letra D. Adotam-se no Brasil o caráter sigiloso, secreto do voto, o pluripartidarismo e o sufrágio restrito e diferenciado. Sufrágio restrito não. O sufrágio aqui, ele será universal. Letra E. O partido político detém autonomia para definir em que município será instalada sua sede, sua estrutura interna, sua organização, seu funcionamento e demais cláusulas. Vigora aos partidos o princípio da liberdade partidária e da autonomia. Quanto ao princípio da liberdade, esse partido político ele é livre para criar, fundir, incorporar-se um ao outro, mas para definir em que município será a sua sede, não, porque a sede do partido será a capital federal. Ele não pode
Ele não cabe a esse partido definir em que município será que será instalada a sua própria sede, tá? Porque será na capital federal, isso diz a lei dos partidos políticos. Quanto à estrutura interna, organização, funcionamento, demais cláusulas, nós temos aqui o princípio da autonomia partidária. O erro, portanto, está no início, em que define ao município a instalação da sede. Então, nós sabemos que a letra E está falsa. Gabarito da questão número 4, letra C. Vamos à questão número 5, ano 2015, banca CESP. Com relação ao assunto, tinha um texto que não tem necessidade de trazer para aqui para vocês. Vamos marcar aqui a opção correta. A. As resoluções do TSE, por tratarem de legislação mais específica, devem prevalecer sobre quaisquer das demais fontes do direito eleitoral, em se tratando de matérias relacionadas às eleições. Falso. As resoluções não estão hierarquicamente superiores às demais fontes do direito eleitoral. B. O princípio da anterioridade ou da anualidade previsto no artigo 16 tem como escopo proteger o processo eleitoral, garantindo que qualquer lei que altere esse processo somente entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição seguinte à data de sua vigência. Falso. Primeiro, que não é qualquer lei, e sim a lei que altera o processo eleitoral. Segundo, que não se aplica à eleição seguinte à data de sua vigência. Não se aplicará à eleição que ocorrer até 1 ano da data de vigência. Isso é o que diz o artigo 16. Letra C. Os juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral, juntamente com as juntas, os TRS e o TSE. Totalmente fácil essa letra C, por enquanto é o gabarito. D. A transferência do domicílio do eleitor, a adoção de medidas para coibir a prática de propaganda eleitoral irregular e a emissão de segunda via do título são exemplos de funções judiciárias da Justiça Eleitoral, que devem ser apreciadas por um juiz e, na ausência deste, por um juiz da respectiva seccional. Falso, não são funções jurisdicionais. Temos aqui funções administrativas ocorrendo no cartório eleitoral. Não é? As medidas para coibir a prática de propaganda eleitoral irregular, até aí tudo bem. Mas transferência de domicílio, emissão de segunda via são funções administrativas. Letra E. As fontes do direito eleitoral têm como objetivo principal assegurar que não haja mudanças no ordenamento jurídico, mantendo-o estático, como deveria ser desde o princípio, pois se exige cada vez mais um ambiente legislativo seguro e simplificado. Falso, gente. Nós temos leis que devem se adequar às mudanças da sociedade. Portanto, eu preciso de leis dinâmicas, que não se estagnam no tempo. Elas precisam acompanhar as mudanças sociais. Então, o erro está aqui. Mantendo estático? Não. Questão número 5, gabarito letra C. Vamos agora para a questão de número 6. Questão número 6, ela foi cobrada no ano de 2015 pela banca FEPESE. Veja só. Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio eleitoral em que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Que princípio é esse que tanto falamos já nas outras questões? É aquele previsto no artigo 16, princípio da anualidade eleitoral. Sem dúvida alguma, a questão número 6, o gabarito é a letra C, princípio da anualidade eleitoral. Ou seja, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Tudo bem? Vamos então à questão de número 7. Questão 7, cobrada em 2015, banca AOCP, diz assim. Em relação à legislação eleitoral, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. O Código Eleitoral é a legislação central do regime jurídico eleitoral, sendo as demais legislações acessórias naquilo em que ele for omisso. Falso, porque, na verdade, a legislação central do regime jurídico eleitoral, ou chamada fonte primária, é a Constituição Federal e não o Código Eleitoral. B. A lei que alterar o processo eleitoral deve respeitar a regra da anualidade eleitoral. Sem dúvida alguma, é aquilo que prevê o artigo 16 da Constituição.
Letra C. É inaplicável, dentro do sistema processual eleitoral, qualquer disposição do Código de Processo Civil, em razão de sua incompatibilidade com o que dispõe o Código. Tá falso, a gente sabe que tanto o Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal são fontes o quê? Indiretas de direito eleitoral, portanto, sim, serão aplicáveis no sistema processual eleitoral quando necessário. Letra D. A cada eleição será publicada pelo TSE uma lei específica dispondo a respeito do pleito a ser realizado. Veja, serão publicadas leis específicas a cada eleição? Não, o que nós temos muitas vezes é a publicação de resoluções e não leis específicas, senão viraria uma bagunça no arcabouço jurídico eleitoral. Letra E. Além das disposições constitucionais, somente lei complementar pode dispor acerca de matéria eleitoral? Falso. Eu tenho, por exemplo, Lei das Eleições, que é uma lei ordinária, dispondo sobre matéria eleitoral. Eu tenho o próprio Código Eleitoral, que é uma lei ordinária, mas fora recepcionado como lei complementar. Então, não somente leis complementares disporão acerca de matéria eleitoral. Tá bom? Questão 7, gabarito letra B. Questão de número 8. Ano 2015, caiu na CS-UFG. Ao julgar o recurso extraordinário eleitoral de número 633703, em 23 de março de 2011, o STF entendeu que a Lei Complementar 135 de 2010 não deveria ser aplicada às eleições de 2010 por desrespeitar o artigo 16 da Constituição Federal de 88. Considerando o princípio da anualidade, letra A. A emenda constitucional que altera o processo eleitoral possui aplicação imediata? Não. Lembrando que a vigência é imediata, mas a aplicação, sinônimo aqui de eficácia, somente após 1 ano da data de vigência. É o que prevê o artigo 16. Letra B. A lei que altera o processo eleitoral, assim que publicada, ingressa imediatamente no ordenamento jurídico pátrio, inocorrendo a vacatio legis. Verdadeiro, já falamos sobre isso, né? Não se sujeita às leis que alteram o processo eleitoral ao período de vacatio, é imediata a publicação. C. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor 1 ano após a sua publicação, não tendo efeito no período da vacatio legis. Falso, porque a vigência ela é imediata à publicação. Letra D. A incidência da anualidade em relação à lei que altere o processo eleitoral dependerá de ponderação no caso concreto, por tratar-se de um princípio? Falso. A aplicação, a incidência da anualidade é para toda lei que altera o processo eleitoral, independente do caso concreto. Tá certo? Então, questão 8, gabarito aqui será a letra B. Vamos à questão de número 9. Ano 2015, FCC. Incluem-se dentre as fontes diretas do direito eleitoral: A. Os entendimentos doutrinários relativos ao direito eleitoral? Não, os entendimentos doutrinários são fontes o quê? Indiretas. B. As resoluções do TSE? Muito bem, a banca Fundação Carlos Chagas e outras bancas têm assim considerado como fontes diretas. Letra C. Leis estaduais e leis municipais na letra D não são fontes do direito eleitoral, nem diretas nem indiretas. E. Os julgados que compõem a jurisprudência dos tribunais eleitorais, também junto com as consultas, são fontes indiretas. Então, se eu estou buscando aqui as fontes diretas, o gabarito é a letra B. Vamos à questão número 10. Ano 2014, CESP. Assinale a opção correta no que diz respeito aos princípios do direito eleitoral. A. O termo poliarquia é usado tanto para designar uma democracia representativa moderna, como para distinguir esse tipo de regime daqueles não democráticos. Verdadeiro. Esse termo poliarquia, indicando a democracia representativa moderna, é um termo novo para a democracia, usado para designar as nossas modalidades democráticas recentes, né? E também para distinguir esse tipo de regime daqueles não democráticos, aqueles autocráticos. Então, a letra A está verdadeira. B. A democracia direta
é caracterizada pelo voto de igual valor de todos os eleitores e pela provisoriedade da ocupação de mandatos de representação. Falso, porque na verdade nós temos aqui o conceito de democracia indireta, que é realizada pelo voto dos eleitores. Na democracia direta, o que nós temos? Nós temos o exercício do plebiscito, do referendo e da própria iniciativa popular, segundo o artigo 14 da Constituição. Letra C. O sufrágio universal e o voto direto e secreto são as formas de exercício da soberania popular estabelecidas no texto constitucional, mas podem ser abolidos a qualquer tempo por deliberação dos senadores. Não podem, porque são consideradas cláusulas pétreas, tanto o sufrágio universal quanto o voto direto e secreto. Letra D. Considera-se indireto o voto que é dado a uma sigla partidária, possibilidade existente em sistemas eleitorais que contemplam a existência de uma lista pré-ordenada de candidatos. Não, o voto que é dado para uma sigla partidária é o chamado voto de legenda partidária e não indireto. Letra E. Por força do princípio da anualidade eleitoral, todas as regras eleitorais demandam aprovação com anterioridade de pelo menos um ano para que se possam vigorar nas eleições seguintes. Falsa letra E, porque o que nós precisamos lembrar é o seguinte: não são todas as regras eleitorais que se sujeitam ao princípio da anualidade, somente aquela lei que altera o processo eleitoral, conforme estabelece o artigo 16 da Constituição. Então, questão número 10, gabarito letra A. Tudo bem até aqui? Vamos para a questão agora de número 11. Questão número 11 foi cobrada no ano de 2014 pela banca VUNESP. Veja só. Sobre a legislação eleitoral, vamos marcar aqui a opção correta. A. A lei ou resolução do TSE que alterar ou regulamentar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até o ano da data de sua vigência. Veja, vamos otimizar. Tanto a letra A, B, C ou D estão querendo que o aluno tenha conhecimento do artigo 16. O artigo 16 da Constituição diz que a lei que alterar o processo eleitoral não menciona a resolução do TSE. Então, na letra A, já vou descartar aqui. A letra B posso manter, a letra C vou manter, a letra D vou descartar porque menciona a resolução. Agora vamos à letra B. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra no exercício seguinte à sua publicação. Falso. Não se aplicará à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência. Letra B, falsa. Sobrou a letra C. Vamos ver se está literal ao artigo 16. Letra C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, a letra C está totalmente verdadeira. É o gabarito da nossa questão número 11. 12. Banca Fundep 2014, nós temos aqui 4 assertivas e temos que identificar as corretas. Analise as afirmações seguintes. Primeira, independente e próprio, com autonomia científica e didática, o direito eleitoral está encarregado de regulamentar os direitos políticos dos cidadãos e o processo eleitoral, cujo conjunto de normas destina-se a assegurar a organização e o exercício dos direitos políticos, especialmente os que envolvam votar e ser votado. Verdadeiro. Aqui nós temos as autonomias do direito eleitoral, cientificamente e didaticamente. Nós podemos encontrar como ciência o estudo do direito eleitoral e nas próprias universidades essa autonomia didática como disciplina própria. 2. A lei eleitoral é exclusivamente federal por força do artigo 22, inciso 1º da Constituição, podendo, no entanto, os estados e municípios disporem de regras de cunho eleitoral supletivamente. Falso, porque segundo o artigo 22, inciso 1º da Constituição, é competência privativa da União legislar sobre o direito eleitoral. Não temos aqui competências próprias dos estados e municípios. 3. As medidas provisórias podem conter disposições com conteúdo eleitoral? Não podem conter, nem sobre conteúdo eleitoral, nem sobre partidos políticos, cidadania. 4.
vigora no direito eleitoral o princípio da anterioridade ou da anualidade. Ou seja, embora em vigor na data de sua publicação, a lei somente será aplicada se a eleição ocorrer após um ano da data de sua vigência. Muito bem, que é o período que nós temos de eficácia da norma. Então, tanto a número 1 quanto a 4 estão corretas, portanto, na questão de número 12, o gabarito é a letra D. Certinho? Vamos para 13. Ano 2013, Ministério Público do Estado de Goiás. Sobre o alcance do princípio constitucional da anterioridade, julgue, com base na jurisprudência dominante do STF, as assertivas seguintes. Primeira, o princípio da anterioridade eleitoral, previsto no artigo 16 da Constituição, é direito fundamental e cláusula pétrea, que também abrange na sua extensão as emendas constitucionais. Verdadeiro. Foi determinado que o princípio da anterioridade eleitoral ou da anualidade é cláusula pétrea. 2. Leis complementares veiculadoras de novas hipóteses de inelegibilidade não se submetem ao princípio da anterioridade eleitoral, notadamente quando vocacionada à restrição à capacidade eleitoral passiva, nelas traduzida, a proteção da moralidade para o exercício de mandato. Falso, porque se veicula novas hipóteses de inelegibilidade, com certeza é possível alterar o processo eleitoral, portanto, se sujeitam ao princípio da anualidade. 3. Na interpretação do texto do artigo 16 da Constituição, a locução processo eleitoral aponta para a realidade que se pretende proteger, pelo princípio da anterioridade eleitoral, de deformidades oriundas de modificações que, casuisticamente introduzidas pelo Parlamento, culminem por romper a necessária igualdade de chances dos protagonistas, partidos políticos e candidatos, no pleito imitente? Sim, esse é o objetivo da criação do princípio da anualidade eleitoral. 4. O princípio da anterioridade condiciona a vigência da lei eleitoral a que não haja eleição a menos de um ano de sua publicação. Não há nenhuma vinculação do princípio da anualidade com a proibição de ter eleição no período de um ano. Só que o princípio da anualidade não se sujeitará à eleição que ocorrer a menos de um ano da sua vigência. Então, estão corretas aqui a número 1 e a número 3. Sem dúvida alguma, o gabarito vai ser a letra B. Próxima questão, questão 14. Ano 2013, Banca Fundação Carlos Chagas. Não se incluem dentre as fontes do direito eleitoral. A. Resoluções do TSE são fontes? São fontes. B. Decisões jurisprudenciais também são fontes. Leis estaduais são fontes? Não são. Não há lei estadual vigorando sobre direito eleitoral. D. Normas da Constituição Federal também são fontes e as leis federais também serão fontes. Portanto, não se incluem dentre as fontes do direito eleitoral a letra C. Tudo bem? Última questão da nossa primeira aula, ano 2012, diz assim: no que consiste o princípio da anualidade eleitoral? Ou seja, aquele previsto lá no artigo de número 16 da nossa Constituição Federal. Vamos ver? A letra A diz: as leis eleitorais têm validade de apenas um ano a partir de sua publicação, razão pela qual existem as resoluções do TSE a cada eleição? Falso. Não existe validade de lei eleitoral apenas um ano a partir da sua publicação. As leis eleitorais não têm prazo de validade. Não é isso que diz o artigo 16, não é? Letra B. As leis eleitorais valem apenas para o ano da eleição para o qual foram editadas e publicadas, e são complementadas pelas resoluções do TSE. Não, as leis eleitorais, veja só, as leis eleitorais não valem apenas para o ano da eleição para o qual foram editadas. Elas vigorarão até que seja editada uma nova resolução. Então, letra B, falsa. C. As leis eleitorais que alteram o processo eleitoral somente entram em vigor um ano depois da eleição para o qual foi publicada? Não, a vigência é imediata à publicação. E, por fim, a letra D.
As leis eleitorais que alteram o processo eleitoral entram em vigor na data de sua publicação e não se aplicam à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Aqui nós temos a literalidade do artigo 16 da Constituição Federal. Sendo assim, questão número 15, gabarito letra D. E assim, nós encerramos a nossa primeira aula sobre o curso de resoluções de questões de direito eleitoral para o TRE do Rio. Fique de olho no cronograma, próxima aula dia 18, com um novo tema que é o direito eleitoral constitucional. Se você ainda não adquiriu o curso, vai no meu site www.eleitoralcombruno.com.br, na abinha cursos, e adquira já o seu curso. A gente se vê no TRE do Rio. Beijos e abraços. Tchau, tchau.